Pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar em específico da classificação fiscal e do cadastro dos itens, certo? Como que ela funciona? Para cada item que você vende no sistema, ele precisa ter a sua classificação fiscal adequada para esse item, numa questão de gerar o cupom fiscal, da sua tributação, dos arquivos XML que você gera todo mês. A classificação fiscal ela não é nada mais do que o grupo de informações fiscais do item, como tipo da operação, alíquota do ICMS, PIS, COFINS e suas alíquotas também. Então, o grupo dessas informações é o que a gente chama de classificação fiscal. Para criar a classificação fiscal, a gente vem no menu à esquerda em Cadastros, Venda / Compra e Classificação Fiscal. É aqui que vocês trabalham com elas. A origem do cadastro é sempre na classificação, não no item, por quê? Na grande maioria das vezes, os itens que pertencem ao mesmo subgrupo têm a mesma classificação. Por exemplo, pizzas. Você vende a mussarela, a portuguesa, a napolitana, mas por mais que para o cliente sejam sabores diferentes, fiscalmente falando, é o mesmo. Então você cria uma classificação chamada pizza, por exemplo, e insere em todos os seus itens. Aí você não precisa ficar indo em 40, 50 sabores de pizzas diferentes e preenchendo a classificação item a item, campo a campo para cada um. Então você cria uma classificação que atende um grupo de itens ao mesmo tempo e depois insere ela completa no item, tá? Para criar a classificação, a gente vem em Novo e vai aparecer na sua tela aquele conjunto de informações que eu disse. Você coloca o nome, por exemplo, pizzas, que é o que a gente está trabalhando, e o tipo de operação para emitir o cupom para o seu cliente final é sempre venda. A origem da mercadoria é o conjunto de informações, se ela tem origem nacional, estrangeira, etc. E tanto a origem quanto todas as informações abaixo, quem determina para você é o seu contador, ok? Então ele vai ver a sua atividade, o tipo de operação, de onde você compra o produto, como vende e todas essas informações na tela é ele que diz para você. Então você vai colocar a origem, que eu vou citar alguns exemplos aqui só para finalizar o cadastro, mas são exemplos padrões. Lembrando, é o contador que determina cada campo disso aqui. A alíquota do ICMS você coloca também, tipo do tributo, se é tributado, se é isento, etc. Informação importante. O SAT ele trava algumas operações que, mesmo que não estejam erradas, elas não são condizentes. Por exemplo, se eu colocar que o tipo de tributo é isento, mas no campo de alíquotas eu tenho uma porcentagem, o SAT ele vai informar isso, ele vai travar no caso, não vai emitir o cupom, porque não é condizente você falar que o produto é isento, mas o campo da alíquota está preenchido. Então, ou ele é isento e não preenche nada nesse campo, ou ele é tributado e tem que ter obrigatoriamente uma porcentagem de tributo. Isso é uma das informações que podem fazer o SAT não emitir o cupom. O CFOP do item também é alimentado pelo contador, mas a gente tem os pré-cadastros aqui. CST, se tem, mesma coisa, se é tributado integralmente, se é isento. CACOSN, mesma regra, temos o pré-cadastro e você insere de acordo com a orientação do contador. E PIS e COFINS também. Ele vai falar para você qual que é o PIS e o COFINS e as respectivas alíquotas de cada um. Certo? Preenchendo esse conjunto, que no nosso exemplo trata de pizzas, você vai gravar essa classificação, porque ela já está preenchida de acordo, e você vai lá no cadastro de itens e insere a classificação. Como que seria isso? Selecionei um item do meu cadastro, vou na aba Fiscal e determino aqui a classificação que eu acabei de criar e gravo, certo? É assim que a gente trabalha com a classificação fiscal. Outra informação importante, além da classificação fiscal do item, vocês colocam o NCM, que é específico do item, tá? Que a gente já tem pré-cadastrado, mesma coisa, o contador vai informar para você o NCM e o próprio sistema vai calcular as respectivas alíquotas, caso tenha. Então isso já fica a cargo do sistema. Então para cada item, lembrando, inserir a classificação fiscal, que eu acabei de mostrar como cadastra, inserir o NCM, gravei. Ah, mas eu tenho que fazer isso item a item? Não necessariamente. Caso, quando a gente fala de um subgrupo em específico, todos os itens possuem a mesma regra fiscal, vocês podem ir diretamente no cadastro de subgrupos, selecionar o subgrupo em específico para editar ele e você vai ter a parametrização fiscal dele aqui.
Então você pode inserir essas mesmas informações para o subgrupo como um todo e aplicar por aqui, e não item a item, certo? Colocou a classificação NCM, aplicou, o seu item está com o cadastro fiscal correto. Regra de ouro nesse caso. Está com uma classificação nova para inserir nos itens? Não inserem todos de uma vez. Inserem um item e tenta emitir o cupom fiscal. Vê se o SAT aponta algum erro, se o cupom foi emitido certo. Caso ele tenha sido emitido certo, aí você manda para o subgrupo de uma vez. Porque se tiver algum erro e você mandar para todos os itens, vai começar a travar para cada vez que esse item for enviado para o cupom fiscal, ok? Mandou para o primeiro item, o cupom emitiu, pode replicar isso para o restante e o cupom vai estar de acordo aí com as regras que o contador impôs.